Olá pessoal, tudo bem? Sandro novamente aqui do canal Evolução Emocional. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão da antifragilidade, algo que eu consegui utilizar muito na minha vida, sabe? Passei por alguns momentos de caos, e esses momentos de caos eles fazem com que a gente acabe se ressignificando e aprendendo bastante sobre a questão da vida por um todo, né? Fiz uma breve apresentação para vocês, gente, e nessa breve apresentação eu quero explicar um pouquinho o que é o conceito antifragilidade, como ele aplica nas emoções, e também na questão da adaptação com a vida, né? E o que não é antifragilidade, o que seria algo frágil e algo resiliente. Eu me considerava muito resiliente, sabe, gente? Até o momento que eu acabei tendo algumas até doenças emocionais, eu tive uma fadiga muito grande, né? Aí eu vi que não adiantava eu ter toda aquela força, aquela resiliência, se eu não fosse tão adaptativo. Ok, gente? Pessoal, quem gostar do vídeo, por gentileza, dê o seu joinha, dê o seu like. Espero que esse vídeo tenha sentido para vocês e principalmente para mim teve muito sentido. Eu achei que eu consegui evoluir emocionalmente, por isso que ele está dentro do canal aqui, quando eu conheci o conceito de antifragilidade. Pessoal, antifragilidade, seja adaptativo e evolua no caos. Ou seja, como que a gente consegue, né, a gente evoluir no caos, né? Complexo, né? Mas a gente consegue sim. Esse é que nem o exemplo aqui da Hidra, né? É da mitologia grega. A Hidra, cada perninha que era retirada, ela tinha capacidade de nascer uma nova perna, né? Ou seja, a gente tem que ser adaptativo, pessoal. Nos dias de hoje, a gente recém saindo de uma pandemia, a gente viu o quanto que é difícil o que passamos, todos passamos, né? E a gente tem que ser adaptativo, até porque a vida ela cria mais alegria, mais leveza, mais significado. Pessoal, então vamos olhar um pouquinho sobre o segundo slide, tá? Então os conceitos que eu falei, né, gente? Frágil, robusto ou resiliente ou antifrágil, né? Até eu trouxe um exemplo para nós aqui, né? Essa xícara aqui, ela é frágil, tem facilidade de se quebrar, né? Falando metaforicamente, né? E com certeza se eu derrubar ela no chão aqui, ela raramente ela vai ter condições de ser reutilizada. Essa outra xícara aqui, inclusive, já caiu no chão, né, gente? E ela não quebrou. Ela tem um certo nível de resistência. Isso aqui tem a ver com a resiliência, que todo mundo às vezes propaga e acha muito bom, muito positivo ser resiliente, né? Mas ela também tem seus riscos, porque o resiliente, quando ele continua muito... quando ele continua de uma forma muito exaustiva, é como se ele estivesse numa guerra contínua. Aí ele não consegue sair daquele ciclo de resiliência, sabe? E o antifrágil seria uma xícara igual essa aqui, né? Que ela pode ser derrubada, inclusive ela pode ser jogada no chão, né? E ela é adaptada para várias coisas, para líquidos quentes, para líquidos frios, né? Ou seja, veja a diferença, né, gente? Até em questão de tamanho e volume, né? Coincidentemente, as três xícaras aqui, elas têm tamanhos diferentes. E olha o tamanho do antifrágil, né? Inclusive, essa xícara aqui tem uma frase muito legal, né? Estudos apontam que vai dar bom, né? Ou seja, sempre estudando, a gente sempre vai chegar num lugar melhor. Ok, gente? Pessoal, aqui, olha que frase interessante essa, né? Então, o frágil busca tranquilidade, às vezes é engolido pelo sistema, né? O resiliente é o que suporta a pressão e não se importa com ela. Então, às vezes, o frágil ele acaba sendo engolido pelo sistema, né, gente? O sistema, como ele, por um todo, ele acaba colocando para dentro o frágil, né, e acaba nos engolindo, né? O resiliente é o que suporta a pressão e aparentemente não se importa com ela. Mas, como eu falei, chega um momento que a resiliência ela se enfraquece. Aí a fragilidade pode vir muito maior ainda, né? E a antifragilidade, né? O que é antifragilidade? A antifragilidade convive com a volatilidade e o caos, trazendo evolução para o sistema. Antifrágil cresce na desordem e caos. Eu considero, gente, os antifrágeis, eu faço parte desse grupo, os empreendedores, sabe? Porque eles têm que sempre estar se adaptando. Dificilmente, sabe, até no cenário político, econômico, social do país, o empreendedor, se ele não for adaptativo, ele raramente fica na cultura empreendedora. Por quê? Porque ser empreendedor é uma coisa assim muito volátil, né? Onde a questão de a aleatoriedade ela é muito grande, né? A gente acaba tendo muita mudança de cenário, né? Então a gente tem que ser adaptativo, né? Ó, novamente, né, gente? Até uma frase do Nietzsche, né? Uma citação do Nietzsche: o robusto pode se achar imortal e morrer, né? Então a gente acha que é robusto, que é resiliente, a gente acha que suporta tudo e acaba no final
morrendo, né? O Vale do Silício é um exemplo muito legal, pessoal, de antifragilidade. Por quê? Porque o Vale do Silício é altamente adaptável. Ou seja, as novas tecnologias, as situações que ocorrem lá, elas têm muita tecnologia envolvida, com certeza, né, por ser questão do Vale, mas também muita mudança. Então, as empresas até podem quebrar do Vale, mas o Vale em si não se quebra. Gente, olha uma questão legal sobre as questões emocionais, a questão de ser antifrágil, né? Controlar o pensamento é frágil, mas ressignificar seria antifrágil. Ou seja, a gente querer controlar o pensamento, a gente não consegue. Como eu sempre falo aqui no canal, pensamentos são como ondas do mar, vêm e vão. E a gente não pode querer controlar o pensamento, sabe? A gente acaba mais se fragilizando. Vem pensamentos maus, a gente tem que perceber, eles são como nuvens, né? E a gente tem que observar que são apenas pensamentos e não se mantê-los. A questão de ser antifrágil, buscar essa forma de viver, né, gente, nos facilita nisso. Quando você incorpora essa ideia no teu cotidiano, ela é muito agradável, sabe? Gente, olha que bacana isso aqui também, né? Olha que interessante. Encarar o humor é ser antifrágil. Correr para medicamentos sem diagnósticos é ser frágil, tá, gente? O que ocorre nessa questão de encarar o humor? O que quer dizer isso, né, gente? Às vezes, durante um dia só, a gente passa por várias oscilações de humor. A gente tem um momento de alegria, daqui a pouco vem uma notícia ruim, daqui a pouco a gente passa novamente um momento de alegria. A gente até tem um vídeo no canal, talvez seja o de agilidade emocional, que eu falo bastante sobre isso. Nós temos um termômetro emocional. E nesse termômetro a gente tem que perceber que a gente oscila durante um dia só. Está muito na euforia também, não é legal? Está um pouco deprimido, vamos subir esse termômetro. Mas tem pessoas que automaticamente já correm atrás de medicamentos. Não é necessário isso. É se perceber, mostrar que a gente é adaptativo e observar. Às vezes vai lá, vai tomar um café com um amigo, vai criar essa situação de bem-estar, vai comer um chocolate, vai dar uma caminhada, já volta a questão do humor. Então, a gente tem que cuidar muito com essas oscilações de humores, colocando tudo num fator de doença. É lógico que oscilações de humores contínuas, né, gente, tem relações terapêuticas e aí devem ser investigadas, mas não coloque tudo como problema, sabe? Isso sim é ser antifrágil, ser adaptativo. Procrastinar conforme a dose pode ser antifrágil. Por quê? Muita gente tem a ideia que procrastinar é ruim, mas procrastinar não é ruim. Às vezes pode ser uma geração de ideias, você precisa daquele momento para renovar suas ideias. Às vezes você não precisa prosseguir naquilo, não há necessidade de prosseguir naquilo, ou seja, você não precisa ficar naquela situação que você quer se forçar a fazer. Então procrastinar não é ruim, desde que haja um equilíbrio nas coisas. Por isso que eu considero procrastinar conforme a dose, né, gente, conforme o volume. Não pode ser uma procrastinação plena, como chamar assim, né, todos os dias, em grande quantidade. Ela com certeza é frágil, porque ela te renova na geração de ideias, né? Conforme a época, podemos se tornar antifrágeis para pós-antifrágeis. Eu coloquei aqui o exemplo de encerrar um negócio, uma coisa que recentemente aconteceu comigo, né? Eu encerrei um negócio e eu me senti muito frágil naquele momento. Era necessário? Sim. Era um negócio que já tinha vencido seu ciclo de vida, mas chegou a me dar até dores emocionais, dores mesmo, sabe? Cansaço físico, dores em todo o corpo, né? Naquele momento eu estava frágil. Mas encerrar o negócio a gente fica antifrágil devido à experiência, também a tomar a decisão que foi, depois que eu tomei a decisão, todas as minhas dores no corpo pararam, né? E também com respeito à economia. Pô, eu encerro um negócio, alguém vai abrir outro negócio e a vida continua. Ou seja, meu ciclo naquele negócio encerrou e eu tenho que estar preparado para isso. Essa é a mentalização do antifrágil. Ou seja, se eu fosse resiliente, eu ia ressuscitar o negócio mais uma, mais duas, mais 3 vezes, como eu cansei de fazer. Mas quando eu adotei a metodologia do antifrágil, eu percebo que o tempo deu e acabou. Conheço muitos empreendedores que chegam a morrer dentro do negócio. Isso faz muito mal para o sistema, né? Isso não é legal porque acaba fragilizando a questão da própria vida. Já conheci empreendedores que, inclusive, tiraram a própria vida pelo negócio. Da onde já se viu isso, né, gente? Nossa vida tem um valor muito maior que apenas um negócio, né? Pessoal, 2 exemplos legais aqui, né? Titanic e acidente nuclear do Fukushima, né? Foram frágeis para se tornar antifrágeis. Por quê, né? Titanic, na época, era o maior navio do mundo, né? Como é que o próprio construtor falou que ele era
impossível de ser naufragado. Aconteceu. Por que ele ficou antifrágil? Porque os sistemas de navegação e construção de barcos melhoraram muito depois do acidente do Titanic. A mesma coisa ocorre com Fukushima. O acidente nuclear de Fukushima também foi uma coisa importante. Como um acidente é importante, Sandro? Importante para mudar o próprio ecossistema, as precauções, as situações todas que ocorreram para que facilitasse a questão de precaução de novas situações que não devam ocorrer. Por isso que a gente tem que estar bastante atento. A gente olha assim uma grande tragédia, né? E a gente com certeza se entristece, mas às vezes ela vem para nos ensinar algo e nos tornar mais antifrágeis naquela situação. Olha, gente, que coisa bacana com respeito ao pecado, né? Que é o pecado, às vezes, para muitas pessoas, é, né, uma situação de praticamente uma condenação, né? Mas o pecado, quando a pessoa nunca pecou, ela se torna frágil, né? Mas aquele que pecou e corrigiu, esse é antifrágil. Ou seja, nunca pequei, ninguém quer pecar, né? Mas a gente gera uma experiência e essa experiência faz conforme a tua fé, conforme também os teus valores, né, gente? Os valores são muito importantes, as tuas crenças. Você não vai querer pecar de novo. Ou seja, você já se tornou antifrágil porque você ficou adaptativo a querer uma mudança para isso, né? Gente, carreiras artesanais são antifrágeis, né? Ou seja, carreiras artesanais são adaptativas. Ou seja, a própria questão do Uber, né? Foi uma carreira que recém-criada. Carreiras artesanais que eu digo são pintores, são artesãos, né? Se adaptam a cada situação, né, gente? A questão do Uber como modelo, como uma carreira nova, que foi criada uma fragilidade. O que era fragilidade? Os sistemas de táxi já estavam esgotados, aquele modelo de negócio. O Uber veio para mudar o cenário e gerar um caos inicial, mas para gerar uma antifragilidade. Agora, pessoal, a questão eu coloquei exemplos aqui, funcionários de 50 anos, né, no setor de RH, eles podem ser frágeis. Por quê? Porque às vezes eles não estão se adaptando às mudanças. Eles têm lá uma faixa, a faixa de 50, 60 anos, né, gente? Que é uma faixa madura, mas dentro do departamento de RH. E eles não tomaram uma visão de, eventualmente, buscar conhecimentos em consultoria, não estão se prevenindo para a questão da própria aposentadoria. Eu conheço pessoas dentro do departamento de RH que nunca pensaram em aposentadoria, mas lidam, né, com questões diretas de departamento pessoal, né, gente? Recursos humanos. Então veja como é frágil a posição da pessoa naquele momento. O que acontece? Se ele sai por fechamento da empresa, por uma demissão voluntária, por uma redução do negócio ou coisa tal, né? Como é que ele vai se adaptar? Se ele não pensou, ele pensou que ele era robusto até às vezes, resiliente, né? Eu sou robusto, eu sou resiliente, porque eu estou numa empresa grande, eu estou adaptado, eu já tenho tantos anos de carreira. Do robusto vai ficar frágil, do frágil vai se enfraquecer até emocionalmente. Por isso que eu acho que a relação, quando a gente se considera antifrágil, a gente facilita muito a nossa vida, sabe? Fica mais leve. Uma coisa super interessante que aconteceu comigo, quando eu comecei a me considerar antifrágil, sabe, uma ressignificação poderosa que aconteceu comigo. Olha, gente, a gente vê que algumas coisas eu tenho que passar, eu vou ter que passar. E não adianta, eu vou ter que passar, eu vou ter que me adaptar de novo, né? Outra coisa bacana aqui, pessoal. Estressores e incertezas nos desenvolvem, nos tornam antifrágeis. Estressores, conforme a quantidade de estresse que você passa, desde que não seja um estresse crônico, né, gente? Contínuo e sem solução, o estresse é positivo. Como assim o estresse é positivo? Sim, nos faz reagir. Ele nos faz gerar, às vezes, até adrenalina, o famoso cortisol, né? E nos faz ter movimentação. E incerteza também. Que vida sem graça teria se a gente tivesse certeza de tudo, né, gente? Cadê a nossa criatividade? Cadê a nossa inovação? Se nossa vida fosse planejada do primeiro dia até o último dia, sem a questão ficaria uma vida morna, uma vida, às vezes, até fútil, né? Eu vejo casos de pessoas, né, pessoal, que acabam chegando na plenitude financeira, mas são infelizes. Por quê? Porque não sabem nem como gastar o dinheiro e, às vezes, o dinheiro se torna um grande problema. Mas como assim o dinheiro é um problema? Sim, o dinheiro pode ser um grande problema, porque bastante dinheiro também dá trabalho para administrar. E os valores mudam, os consumos mudam, os meios sociais mudam, as tribos mudam, né? E a gente acaba, se não tiver a cabeça no lugar, o dinheiro realmente pode ser um grande problema.
Pessoal, que coisa bacana isso aqui também, né, gente? Teorias são frágeis, mas fenômenos são resilientes e antifrágeis. Então, teoria é uma coisa muito fácil, né? De buscar uma teoria e se você não praticou ela, ela é frágil, ela não tem consistência, né? Agora, na medida que ele se transformou em um fenômeno, alguma coisa realmente executada, ele se torna robusto e antifrágil também. Pessoal, informação em excesso é frágil. Eu sempre falo para a gente fazer, eu sugiro para as pessoas fazer o detox das informações, pelo menos a cada 3 ou 4 meses, sabe, gente? A gente se aliviar de qualquer tipo de informação desnecessária, sabe? Fazer o famoso jejum de informações. Por quê? Porque se você se focar no importante, aí sim você é antifrágil na adaptação. Agora, se você consumir tudo para você, toda essa informação, você vai estar esgotado mentalmente, frágil na tua saúde, achando que é resiliente, robusto, eu tenho que saber de tudo. Mas quem falou que você tem que saber de tudo? Vai cair na questão da fragilidade. Descobertas e implementações visam a antifragilidade. Então, toda vez que você vê uma descoberta, uma implementação, ela tem a visão de antifragilidade. Quebrar para melhor ajuda no aperfeiçoamento. Então, que nem o exemplo de empresas que acabam quebrando e sistemas e procedimentos. A gente viu até exemplos de crises nos Estados Unidos que todo o sistema bancário quebrou num certo momento, né? Ajudou a aumentar o aperfeiçoamento. Ou seja, aquele tempo lá as hipotecas eram feitas, né? Eu fiquei sabendo, amigos comentando que tinha pessoas na mesma casa, tinham 2 hipotecas de casa, numa casa só, né? Então, o que é? O crédito era dado de qualquer forma, o sistema ficou vulnerável, né? A economia é muito frágil, né? Ou seja, a gente tem que ter muito atento a isso, né? Gente, olha que bacana isso aqui, né? Empresa adaptativa e antifrágil, né? Por exemplo, Coca-Cola, ela começou vendendo produto farmacêutico, depois ela foi para o refrigerante, né? Tiffany começou como papelaria, hoje é uma grande rede de joias, né, gente? De alto luxo, né? E a Avon começou com venda de livros. Se essas empresas não fossem adaptativas, jamais elas estariam presentes nos dias de hoje. Então, a adaptação de um modelo de negócio também pode ser colocada na vida da gente. A gente tem que ser adaptativo. A gente recentemente passou por essa questão de pandemia, que estamos, graças a Deus, finalizando, mas a gente teve que ser adaptativo, a usar uma máscara, a reduzir as saídas externas. E quem foi mais adaptativo sofreu menos. Isso aqui vai ser até o final da nossa vida, gente. Uma coisa bacana também, gente, essa coisa da leitura diversa e ser autodidata é ser antifrágil, né? Ou seja, você lê um pouquinho mais do que você precisa. Ou seja, você conhecer um pouquinho mais de outras coisas, né? Até no vídeo do canal aqui eu falei bastante sobre uma questão de perca de esposa por câncer de mama, né? Naquele momento, além de ser autodidata, eu exerci uma leitura diversa, porque eu fui ler livros até sobre a questão do câncer, tumores, né? Carcinomas, que nem sabia o que era isso, metástases, não sabia o que era isso. Me fez bem? Com certeza, porque eu estava envolvido naquele momento, naquela situação e participativo naquilo. Então eu acho que leitura diversa, gente, diferente do problema que você esteja passando ou da evolução que você quer passar também, você quer chegar, a leitura diversa é muito importante, mas sem exagero, sem contaminação de leitura, sem buscando uma higiene mental também, né? Pessoal, tudo que é tecnológico é frágil, porque depende da atualização. Essa própria televisão, ela vai se tornar uma questão frágil. Esse controle, o celular vai ser frágil num certo momento. Então, tudo que é tecnológico acaba sendo frágil, né? Ser antifragilista é não se basear nas teorias e viver a experiência. Ou seja, a gente tem que viver a experiência, gente. A gente tem que viver a experiência. É a parte mais importante da nossa vida, sabe? Quando a gente não experimentou, a gente não tem conhecimento real daquilo ali. Uma coisa bem interessante também é sobre a questão da religião, né? A religião é ser frágil, mas a fé é ser antifrágil. Porque a religião, você pode estar no sistema religioso, dentro de uma crença que você tem, né? Que você pode alterar também, né? Mas a fé não. A fé se torna muito mais antifrágil, porque ela te completa de uma forma mais ampla, né? E finalizando aqui, gente, essa frase, né? A questão da antifragilidade, eu vi num livro maravilhoso, sabe? Desse autor aqui, Nassim Nicholas Taleb. Inclusive, quem quiser se aprofundar nisso, é um livro bastante técnico, sabe?
difícil de leitura, mas muito prazeroso, né? Aqui eu trouxe os principais conceitos que eu uso na minha vida, né? Olha a frase dele, né? Resultados não têm sentido sem esforço, concordo, né? Alegria sem tristeza, se fôssemos só alegres, né? Difícil seria, né? Muito eufórico até, né? Convicções sem a incerteza, ou seja, eu tenho convicção de tudo, mas cadê a incerteza? Cadê a volatilidade, né? A graça das coisas, né? E uma vida ética, sem riscos pessoais, não é ética. Concordo, ou seja, uma vida ética, sem correr risco por alguém ou por algum sistema, ela também não é ética. Pessoal, muito obrigado aqui por esse vídeo, tá? Agradeço demais o tempo que vocês estiveram aqui comigo, tá? E fiquem todos com Deus.